Ok, daqui a pouquinho você volta, Geraldo, com mais informações aqui no nosso Panorama 95. Nós vamos agora até Brasília conversar com o prefeito aqui do município de Caicó, doutor Judas Tadeu, que está aqui ao vivo, né? Participando aqui do nosso programa, ele que faz a sua primeira viagem administrativa desde que assumiu a prefeitura aqui da cidade de Caicó. Prefeito doutor Tadeu, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, amigo Marcos Dantas, bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95, agradecer aí o convite. Hoje nós fizemos, desde ontem, né, estamos cumprindo uma agenda administrativa aqui na capital federal, nossa primeira viagem como prefeito eleito da cidade, e a gente teve a honra de ter sido convidado pelo deputado federal João Maia, que agendou alguns compromissos. E também a gente está aproveitando para fazer outros contatos com parlamentares e também pessoas ligadas ao governo federal para conseguir destravar algumas situações que Caicó tem, alguns convênios que Caicó tem junto ao governo federal e também para a gente planejar como é que vai ser a nossa atuação agora na votação do orçamento, que deve ser instalada hoje, a Comissão Mista de Orçamento, em março. Essas emendas impositivas serão distribuídas para estados e municípios. Então, Caicó, por ser uma cidade de um relevo muito grande para o Rio Grande do Norte, precisa também participar dessa discussão, e a gente já começou a tratar aqui com os parlamentares para a gente conseguir os recursos para melhorar a vida do povo de Caicó. Recursos para calçamento, na área da saúde. Então, a gente, se Deus quiser, vai ter um resultado positivo dessas vindas a Brasília para levar o nome de nossa cidade e conseguir realmente aquilo que a gente tem planejado. Prefeito, você já visitou os ministérios do turismo, da agricultura, do desenvolvimento regional? Na prática, o que é que frutos essas audiências já conseguiram dar para a cidade de Caicó? Amigo Marcos, ontem, logo cedo pela manhã, a gente teve uma audiência com o chefe de gabinete, doutor Erci, que é o chefe de gabinete do ministro Gilson Barbosa. Ele recebeu a gente com muita simpatia. Nós não chegamos a levar um projeto, mas levamos algumas solicitações e ele nos orientou. Infelizmente, como o orçamento está fechado, a gente não tem a garantia, mas ele deixou claro que conhece pessoas em Caicó, tanto o chefe quanto o ministro. Inclusive o ministro é amigo pessoal de alguns músicos aqui da cidade, é amigo pessoal de Divaldo, do circuito musical, e ele deixou claro isso, disse que Caicó foi uma cidade que ajudou muito, ele é sanfoneiro, e ele deixou claro que o ministério está de portas abertas. A gente quer levar agora em março, Marcos, e já conversei ontem com o nosso amigo Pedrinho do Sebrae, um projeto de uma rota de turismo para Caicó. A gente sabe que a Ilha de Santana foi uma grande conquista para o povo de nossa cidade, e a gente precisa fazer a revitalização ali do posto de Santana, que era um dos projetos que estava no projeto inicial, mas infelizmente não foi executado. Então a gente está conversando com o Pedrinho para fazer uma rota de turismo para a cidade de Caicó, e vamos trazer esse projeto, se Deus quiser, ainda nesse primeiro semestre, para conseguir esses recursos diretamente aqui do Ministério do Turismo. O Ministério do Turismo também ele está planejando, já para o final desse primeiro semestre, o apoio às festas juninas. É evidente que isso só vai poder ter mais clareza lá para o final de abril, início de maio, quando a gente tiver a vacinação andando e a pandemia realmente se controlando, mas também já colocamos a nossa intenção de conseguir recursos para a Festa de Santana. A Festa de Santana não é festa junina, mas está no mês de julho, acaba se enquadrando como um São Pedro, mas se houver essa tendência de acontecer essas festividades, a gente também quer incluir Caicó no rol dessa programação financeira do Ministério do Turismo. Você fala, inclusive, prefeito, nessa questão, por exemplo, da festa junina, e a gente tem conversado com outros gestores aqui do nosso município, e o que é que eles têm dito? Primeiro que, evidentemente, claro que a saúde em primeiro lugar, mas a não realização do carnaval
vai trazer, claro, um impacto financeiro para os municípios aqui da nossa região de Seridó. Então, alguns prefeitos, eu acredito que essa discussão foi até travada na ANSO, lá em Currais Novos, estão apostando, vai depender, claro, de como os casos de Covid irão se comportar até quando essa pandemia vai perdurar, mas alguns gestores estão apostando justamente nesse período junino, né, para se realizar, por exemplo, quem sabe festivais em toda a nossa região, para tentar tirar um pouco o prejuízo. Você acha que Caicó pode também entrar nessa rota? Pode, Marcos, e a gente, enquanto gestão, vai fazer de tudo para que Caicó entre nessa rota de atenção do Ministério do Turismo. Inclusive, está tendo um movimento aqui em Brasília de todos os empresários que estão envolvidos no ramo de entretenimento. Tem uma reunião hoje com a comissão de 70 deputados para que a atenção do governo federal em relação a essa classe, que está sendo a mais prejudicada. A gente tem vários artistas em Caicó, eu fiz uma reunião com os artistas da cidade, sofrendo muito, vendendo instrumento musical para poder ter condição de comida, né, de ter comida em casa. Então, isso é um retrato muito triste. A gente sabe que a classe artística foi a classe mais prejudicada em virtude da pandemia, e o clamor do governo e de todo mundo é que volte os eventos o quanto antes, mas infelizmente só pode voltar quando tiver uma condição de segurança sanitária. Infelizmente hoje a gente não tem. Prefeito, com relação a os outros ministérios, eu vi inclusive nas suas redes sociais que você também visitou, por exemplo, o Ministério da Agricultura, né? Que tipo de benefício o Caicó poderá ganhar nos próximos dias com essa visita? Então, Marcos, a gente no final do ano conseguiu 2 emendas para ter uma pá carregadeira, que é uma enxadeira, e uma reta escavadeira. A gente veio fazer essa solicitação, mas infelizmente esse recurso foi aprovado e não foi empenhado. No final do ano, houve uma frustração de receitas no Ministério da Agricultura, mas infelizmente esse recurso não vai ter como ser conseguido para Caicó através dessa proposta, mas a ministra se colocou à disposição de ajudar a Caicó em relação a maquinário agrícola. Mas outra coisa muito importante que a gente veio trazer essa demanda, que é uma demanda que não é só de Caicó, Marcos, que é uma demanda de todos os produtores, que é em relação ao endividamento desses produtores rurais em virtude da seca. Todos nós sabemos que o inverno esse ano tem uma perspectiva de ser bom, mas até agora não choveu. Então esses pecuaristas, agricultores se endividaram e infelizmente a chuva tardou e ele está tendo que comprar mais ração. E a ração aumentou, tem ração que aumentou mais de 100%. Então, a gente veio solicitar o aprazamento desse endividamento e também que a Conab forneça mais milho subsidiado. A gente sabe que o valor do milho subsidiado hoje na Conab está muito alto e isso tem dificultado que esses agricultores, pecuaristas, tenham acesso a esse milho com um subsídio maior. A ministra se mostrou muito solícita, o deputado federal João Maia fez também essa solicitação, mas infelizmente o valor do alimento a inflação nos alimentos foi muito alta e o Ministério não está conseguindo comprar milho a um preço que chegue para a Conab num preço tranquilo para os produtores. Mas a ministra disse que em relação ao endividamento, o próprio Ministério pode encaminhar isso, e ficou de encaminhar, e semana que vem a assessoria do deputado encaminhar as nossas solicitações para que os bancos, tanto o Banco do Brasil como o Banco do Nordeste, possam aprazar essas dívidas desses produtores. Mas continua a nossa luta aqui em relação às outras pautas de agricultura, como a instalação de poços tubulares, a gente conseguir realmente esse recurso para maquinário agrícola, corte de terra, e Caicó hoje tem uma dificuldade muito grande de maquinário, porque a gente pegou o município com todo o maquinário quebrado, sucateado, e a gente precisa renovar essa frota, e a ministra se mostrou muito disponível. E outra grande pauta que a gente também trouxe aqui, Marcos, é em relação ao nosso matadouro /açougue, né? Ela parece que o Ministério vai publicar uma política dos matadouros, abatedouros públicos, e se Deus quiser a gente vai se inserir nesse enquadramento. Infelizmente, enquanto o orçamento não abre, não tem perspectiva de recurso.
mas a gente vai ficar antenado para que tão logo esses recursos sejam aprovados e colocados, o deputado federal João Maia entre de novo em contato com a ministra Tereza Cristina para a gente conseguir o recurso para a reforma do nosso matadouro, que é uma pauta que já se coloca em Caicó por muitos anos. Está difícil conseguir recurso financeiro nesse início de ano em Brasília? Marcos, infelizmente está, porque o orçamento não foi aberto. E a gente tem uma perspectiva agora de hoje ser instaurada a Comissão Mista de Orçamento. Os ministérios todos estão sem dotação orçamentária, então não tem como garantia de orçamento. Então tem os orçamentos dos parlamentares, cada parlamentar tem um recurso e também tem um recurso de bancada. Então a gente precisa se articular com os parlamentares, mas também tem verbas dos próprios ministérios. O importante dessa viagem, Marcos, é justamente esses contatos e apresentação de projetos, para que a gente possa inscrever nos ministérios e os próprios ministérios, independente ou não da indicação do parlamentar, possam aprovar o orçamento para conseguir o recurso. Eu trouxe uma demanda para o Ministério do Desenvolvimento Regional, que é uma demanda mais urgente, Marcos, que é em relação ao nosso asfalto. O ministro Rogério Marinho, nosso asfalto é conveniado no Ministério de Rogério Marinho. Foi uma emenda de 2014 que vem se alastrando até hoje. Nós estamos em 2021 e essa obra não acabou. Então, a gente tem 7 anos de obra, vai completar 7 anos de obra. E isso é uma coisa muito ruim. Inclusive, a gente recebe demandas quase diariamente de locais onde o asfalto vai passar que se encontram esburacados. E a prefeitura não tem condição de comprar asfalto. O asfalto aumentou muito. Então, a gente conversou com o ministro, a obra só fez 40% da obra, estavam pendentes junto à Caixa Econômica por falta de documentação 2 medições da obra. Ainda na transição a gente descobriu isso e foi uma das nossas primeiras providências. A empresa já recebeu parte dessas medições, mas como não tinha o recurso em caixa, a empresa recebeu uma parte dessas medições. Então está uma parte das medições ainda dentro do convênio, por falta de recursos. Então, eu vim pedir ao Rogério Marinho, ao ministro Rogério, para colocar o resto do recurso no convênio, porque eu recebi a garantia da empreiteira, da construtora, que havendo a garantia desse recurso, de colocação desse recurso dentro do convênio, eles ainda terminam a obra ainda no primeiro semestre. Nós temos, Marcos, mais de 3 milhões ainda no convênio restantes para serem executados. Então, eu vou lutar, assim que o orçamento abrir, para chamar a nossa bancada federal e conversar pessoalmente com o ministro Rogério, que hoje tem até um trânsito e amizade, ele tem me ajudado também nessa questão da dívida de Caicó junto ao INSS, para a gente conseguir um financiamento, uma renegociação, para impedir o bloqueio. Ontem, só para deixar mais uma informação, o FPM, a primeira parcela foi novamente bloqueada e a gente já fez todas as tentativas para conseguir a negociação dessas dívidas junto à União, mas infelizmente a gente ainda não teve a condição de fazer essa negociação. Mas, se Deus quiser, quando o orçamento abrir, o ministro Rogério vai ser sensível e vai colocar o restante desse recurso no convênio para a gente executar e terminar essa obra que é tão importante para o desenvolvimento de Caicó. Prefeito, para que o ouvinte possa entender, porque acredito que quem escuta aqui o nosso programa, todos os meses praticamente tem essa informação. A cota do FPM de Caicó veio zerada, está bloqueada, né? Por que é que isso continua acontecendo ainda com o FPM de Caicó? Por conta de 2 dívidas importantes que o município tem. Dívida junto ao PASEP, PIS-PASEP, e outra dívida junto ao INSS. A gente tinha algumas negociações de dívidas passadas junto ao PASEP que foram não pagas pela gestão anterior. Então, essas dívidas somam no PASEP quase R$1 milhão. E também temos 4 negociações de dívidas passadas junto ao INSS que tem parcelas que foram atrasadas mais de 7 vezes. Então, parcelas de negociações que foram feitas por gestões anteriores em 120 meses, em 240 meses, e essas parcelas não foram pagas. E foram parcelamentos mais do que especiais, Marcos.
e também o prefeito anterior não pagou os meses de outubro, novembro, dezembro e 13º do INSS da sua receita, da sua folha de pagamento. Então, isso tem gerado os sucessivos bloqueios de FPM. Essas dívidas estão junto à Receita Federal. Então, a gente está em contato, o nosso secretário Salmo, ele está em contato quase que diariamente com o delegado da Receita de Natal, doutor Ilo, e a gente tem tentado, já fez alguns pagamentos, antecipou alguns pagamentos de INSS para poder regularizar e impedir esse bloqueio. Mas, infelizmente, a solução administrativa, pelo tamanho da dívida que Caicó tem, ela não é uma solução rápida e tranquila, não é uma solução fácil. Então, a gente está aguardando, acredita que daqui para o final do mês a gente consiga regularizar e impedir o bloqueio para o mês de março. Então, Marcos, essa é a situação que tem feito os bloqueios do FPM de Caicó. Aproveitar aqui a ocasião, o governo do estado enviou aí, através do governo federal, para Caicó, mais ou menos 520 doses para os idosos acamados com 75 anos ou mais, né, tomar a vacina da Covid-19. Quando é que começa a campanha aqui em Caicó? Como é que ela vai se desenrolar, prefeito? A gente fez uma programação, Marcos, em relação a esses idosos acamados, né, acima de 75 anos. Pegamos todas as equipes de saúde da família para fazer a relação desses idosos por equipe e os enfermeiros dessas equipes, todos fizeram essa relação. Então, eu acredito que essa execução de plano vai começar amanhã. A nossa coordenadora Jardina, que está à frente da vacinação, já está trabalhando nessa situação para começar a vacinar essa população desses idosos que são acamados acima de 75 anos. A população de idosos acima de 75 anos, Marcos, em Caicó, chega quase a 3 mil idosos. Então, a gente está recebendo apenas 520 doses. Então, vai dar realmente só para vacinar aqueles que estão acamados. A gente espera que o governo federal, também hoje a gente tem audiência aqui no Ministério da Saúde, que consiga, o mais breve possível, fazer compra de vacina para a gente conseguir vacinar a população. Inclusive, nós temos tendo uma dificuldade muito grande, Marcos, em relação aos profissionais que atuam em clínicas privadas. Infelizmente, a gente tem conversado quase que diariamente com a secretária adjunta, doutora Maura Sobreira. Elas elencaram prioridades e dentro dessa prioridade que foi colocada essa questão das vacinas agora, não está esses médicos e esses profissionais que atuam nas clínicas privadas. Mas tão logo a gente receba essas vacinas que sejam uma quantidade necessária para a gente vacinar, a gente vai encaminhar a vacinação. Ok, estamos aqui conversando com o prefeito de Caicó, doutor Tadeu. Tem pergunta dos nossos ouvintes? Geraldo, bom dia. Tem sim, bom dia Marcos, bom dia prefeito. Deixa eu ver aqui pelo nosso WhatsApp, Marcos e Tadeu. Pergunta ao prefeito pelo pagamento dos funcionários do mês de dezembro, é uma cobrança aqui do ouvinte. E aí, prefeito? Geraldinho, Marcos, a gente tem tido muita tranquilidade de dizer a real situação de Caicó. Infelizmente, a frustração de receitas ela é muito grande. E esse mês, que seria um mês que a gente teria uma arrecadação grande, esse mês de fevereiro, em relação à arrecadação de IPTU e alvará, a gente teve um atraso na arrecadação de IPTU, porque a gestão passada não encaminhou a licitação dos carnês, né, dos boletos. Mas o que a gente pode fazer enquanto gestão para colocar isso online, através do site da prefeitura, nós fizemos. Então, a população que quer tirar seu IPTU, seu boleto de IPTU pela internet, pode entrar no site da prefeitura que vai conseguir fazer. Mas, infelizmente, teve um atraso. Essa situação estava sendo dirimida ontem. A nossa pregoeira, a doutora Bárbara, que é advogada, estava em contato ontem com a Procuradoria para terminar a tratativa para a gente, se Deus quiser, a partir do final dessa semana, início da próxima, entregar na casa, em domicílio, o boleto de IPTU. Então, infelizmente, houve esse atraso, mas a gente acredita
que na próxima reunião com os sindicatos a gente vai conseguir apresentar uma proposta de pagamento dos salários de dezembro. Infelizmente, em virtude dessa frustração de receita, a gente está envidando todos os nossos esforços, Marcos, inclusive atrasando ainda mais o pagamento de fornecedores da prefeitura para garantir o pagamento do salário dos servidores no mês trabalhado. Para a gente avançar com o nosso tempo aqui, deixa eu encaminhar mais duas perguntas. O pessoal perguntando aqui pela questão dos animais soltos na Zona Norte. Acho que o ouvinte está se referindo aqui por trás do cemitério Campo Jorge. Quer saber se a prefeitura tem condições de resolver. E uma outra pergunta aqui também. O pessoal quer saber quando é que as pessoas da penitenciária, os presos, vão poder tomar a vacina. Amigo Geraldinho, a gente tem duas situações aí para falar sobre essa questão dos animais soltos. Primeiro, que a gente teve uma conversa com o comandante da Polícia Militar, o comandante dá o apoio a gente atuar em relação a esses animais que estão soltos na cidade. E a outra questão é o espaço onde a gente vai colocar esses animais. A gente está encaminhando um convênio com a Secretaria de Agricultura do Governo do Estado para a gente passar a ficar responsável pelo parque de exposição. Então, quando a gente conseguir isso está sendo, não é a médio prazo, é a curto prazo, acredito que até o final do mês, início do mês de março, a gente vai conseguir estabelecer esse convênio para que a gente passe a fazer o controle lá do parque de exposição. Dentro dessa perspectiva, a gente vai trazer a Feira do Gado para dentro do parque de exposição e vai colocar o curral lá de trás do parque para ficar com esses animais. Porque não adianta prender um animal sem que a gente tenha um curral adequado, com água e alimento para esses animais. Então, a gente está nessa articulação, inclusive é uma demanda da própria Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Estadual em relação aos animais, e a gente quer fazer isso o mais breve possível, mas tem que fazer com condição. Em relação a outra pergunta, pode repetir, Geraldinho? Com relação aos presos, né? Quando é que eles vão tomar vacina? A situação dos presos está na mesma questão desses profissionais que atuam, Geraldinho, na questão das clínicas privadas. Então, a gente precisa ainda vacinar esses profissionais para depois vacinar os presos. Infelizmente, a quantidade de vacina, o quantitativo de vacina, ele tem sido muito pequeno, que tem trazido a Caicó. E Caicó, como é uma cidade de serviço, tem muito serviço, tem muito profissional de saúde. Então, a quantidade que chegou a Caicó foi muito pequena, e a gente está em articulação quase que diariamente com a Secretaria de Saúde do Estado para que a quantidade de vacinas em Caicó seja ampliada. Tem mais perguntas, Geraldo? Tem mais perguntas aqui, tem muitas perguntas aqui no WhatsApp, vou adiantar aqui algumas e dar uma resumida. O pessoal está cobrando aqui, Tadeu, que a Secretaria de Infraestrutura dê uma olhada na passagem molhada do bairro Soledade ao bairro Paraíba, tem muito buraco por lá. Uma outra questão que o ouvinte coloca aqui, já que o município precisa de receita, o ouvinte quer saber quando vai começar o refis para que a população possa negociar o IPTU atrasado. Então, a gente agora está na política do IPTU e alvará. Então, o refis é quando tem um endividamento. A gente só pode lançar o refis quando a gente conseguir acabar com essa política de arrecadação, finalizar essa política de arrecadação de IPTU e alvará, e a gente lançar essa proposta para a Câmara de Vereadores, e a gente acredita que ainda no primeiro semestre a gente vai encaminhar essa questão do refis, até mesmo para aumentar a nossa arrecadação. Outra questão aqui, eu gostaria de saber do prefeito se tem, as pessoas que têm terreno, se tem algum projeto do governo federal para ajudar na construção. Outra questão também, por que a Prefeitura de Caicó não usa os dados cadastrados no site RN Mais Vacina da UFRN? Em relação a essa questão da regularização fundiária, o governo federal, através do ministro Rogério Marinho, encaminhou uma proposta para todos os municípios se inscreverem na questão de recursos para a regularização fundiária. Caicó já se inscreveu, então a gente vai aguardar aí como é que vai ser o encaminhamento dessa questão quando o orçamento abrir e se a gente vai ter condição de receber esses recursos para a regularização fundiária. Em relação à RN Mais Vacina, nós estamos sim utilizando esse aplicativo
inclusive foi toda a polêmica aí na questão da vacinação em Caicó, em relação aos digitadores do RN Mais Vacina que foram, pelo protocolo, vacinados pela nota técnica da CESAP e deu toda aquela celeuma no início do mês. Mas a gente está usando, sim, o RN Mais Vacina. O ouvinte quer saber aqui por que os profissionais da Unimed já foram vacinados. Os profissionais da Unimed, eles atuam em pronto-socorro, então fazem o atendimento dos pacientes conveniados que chegam com a urgência de Covid. Então, eles, pelo protocolo, também estão para ser vacinados, porque o SUS, ele não vê essa questão de setor privado e público, é a mesma coisa, então a população, de maneira de equidade, precisa receber o mesmo tratamento. Então, com os profissionais da Unimed, que atuam no PA da Unimed, no pronto atendimento da Unimed, fazem o primeiro atendimento do paciente Covid, eles também têm a mesma questão dos profissionais que atuam no Centro Covid e no Hospital Regional do Seridó. Prefeito, obrigado pela sua participação. Inclusive, pela primeira vez aí na sua gestão, você já passou o comando para o vice-prefeito, né? O Tonho Santiago. Você deve retornar aí ao cargo de prefeito amanhã. Como é que é esse processo? Isso, Marcos. A gente passou com muito orgulho o cargo de prefeito para o nosso vice, Tonho Santiago, que é uma pessoa muito respeitada, e a gente tem compartilhado todas essas decisões. Então, eu chego hoje no Rio Grande do Norte, hoje meia-noite, vou para Caicó, então eu devo assumir realmente a prefeitura a partir de amanhã, quinta-feira. Então, quero agradecer ao nosso amigo Toninho, que tem feito uma agenda aí muito positiva, apesar da precariedade que a gente pegou a prefeitura de Caicó, com a situação de maquinário e toda a situação que Caicó realmente se encontra hoje, a gente está conseguindo dar encaminhamento em várias situações, especialmente na questão da Secretaria de Infraestrutura. Infelizmente, essa questão de buraco é uma situação crônica e a gente só tem uma equipe de calceteiros. Então, a equipe hoje está fazendo o trabalho ainda lá na cidade judiciária, que o calçamento estava todo acabado, ali desde por trás ali da ABB até quase a nova Central do Cidadão. Então a equipe está fazendo esse trabalho para depois a gente conseguir fazer. E quando a gente tiver algum recurso, Marcos, a gente vai ver se consegue ampliar esse serviço para conseguir atender a todos os bairros da cidade. O bairro Paraíba também sofre muito com buraco e a gente quer, se Deus quiser, terminar esse primeiro semestre fazendo um grande trabalho para realmente tirar esses buracos de Caicó. Inclusive, prefeito, essa é a pergunta aqui, só para fechar, essa é a pergunta aqui do nosso ouvinte René Medeiros. René Medeiros, ele tem uma van, ele faz todos os dias a linha Florânia-Caicó, e ele diz o seguinte: faça a linha todos os dias de Florânia-Caicó. O prefeito tem alguma previsão para fazer essa recuperação da entrada pelo Alto da Boa Vista, ali no anel viário até a rotatória de São José e Cruzeta? Essa é uma cobrança, inclusive, bem antiga, porque vamos ser bem realistas, entre a gestão e essa gestão, e as entradas de Caicó não são melhoradas, né? Caicó é uma cidade importante, é a cidade mais importante da nossa região do Seridó, e que, me desculpe aqui a sinceridade, acho que que tem entradas mais tímidas, né? Aqui no nosso município. Então, existe algum projeto? É difícil, é fácil, por exemplo, revitalizar, dar a Caicó, por exemplo, entradas, né, que ela merece, desejando para que as pessoas, quando cheguem, por exemplo, em Caicó, já comecem a se impressionar, porque Caicó é uma terra linda, né? Tem muitas belezas aqui em Caicó, mas o cartão postal geralmente é a entrada da cidade. Então, tem algum projeto com relação a isso? Em relação à entrada do Alto da Boa Vista, Marcos, eu vou tentar entrar em contato com o governo cidadão. O que acontece? A obra do asfalto Caicó-Jucurutu ainda não foi inaugurada. E, se eu não me engano, aquela entrada que é um RN, que vem lá do trevo ali da Boa Passagem até o trevo do contorno viário, ele estava previsto para ser feito pelo RN Cidadão, pelo governo cidadão, com a obra da estrada de Caicó-Jucurutu. Infelizmente, essas estradas estaduais, elas são difíceis do governo do estado fazer o recapeamento por conta do valor. Então, o governo, através do DR, só tem uma terceirizada para fazer o tapa-buraco. Em relação à revitalização das entradas, a gente já vai iniciar um trabalho na entrada ali que dá acesso através do IFRN.
existe um recurso colocado pela senadora Rezenaide de um pórtico. Infelizmente, a gente pegou esse recurso, esse convênio, que é uma emenda impositiva, ou seja, não tem como ser frustrado, Marcos. Ele nem tinha sido feito o projeto. Há mais de 5, 6 meses que esse convênio estava lá, que está estabelecido com a Caixa Econômica, através de uma emenda impositiva do Ministério do Turismo, e, infelizmente, esse recurso, nem o projeto tinha sido feito. Então, a gente já fez a topografia, já está na mão de arquiteto para fazer esse projeto do pórtico de entrada ali, da entrada do IFRN. Mas a gente, como você bem disse, tem outras entradas muito aquém do relevo de Caicó, da importância de Caicó, como é a entrada de Jardim Piranhas, que ali acaba fazendo um amontoado de lixo, as pessoas colocando lixo, então é muito feio. Então, a gente acredita, Marcos, que até o final do nosso mandato a gente vai conseguir revitalizar. Mas em relação à estrada, essas estradas, essas RNs, também é o caso da estrada do Sabugi, que a gente conseguiu um recurso, mas é um recurso que não vai dar para fazer a estrada por completo, só vai dar para fazer uma parte dela. São situações que a gente precisa de uma articulação do governo do Estado, e o governo do Estado não tem essa resposta em relação ao DR. Ok, só para fechar realmente, Geraldo. Só para fechar aqui, bom dia. Terá algum reajuste para as linhas de ônibus e mototáxi em Caicó? Os mototaxistas estão com a mesma tarifa há 6 anos, sendo que a inflação foi muito alta. Acredito que essa pergunta vem de um mototaxista. E aí, o combustível subiu, né? Subiu, a inflação está... Como houve essa questão do incremento do auxílio emergencial, todo mundo teve um poder de compra maior, né, Marcos? Então, você acabou tendo as pessoas com recursos para comprar e faltar produto de compra. Então, isso gerou o aumento da inflação e acabou gerando esse aumento em todos os segmentos. Em relação a esse aumento, a gente tem que discutir com a classe, estou à disposição de discussão para a gente levar essa pauta também para a Câmara de Vereadores, para saber se tem condição da gente aumentar essa tarifa. Prefeito, obrigado pela sua participação, bom dia. Obrigado, Marcos, um abraço, Geraldinho, a todos os ouvintes do Panorama 95.